Menino é demitido por ajudar homem com deficiência. No dia seguinte, recebe uma notícia que mudou sua vida. Há uma frase que diz: gentileza gera gentileza. Na história de hoje, vamos conhecer John Cale, um homem gentil por natureza e de coração bondoso, mas que enfrenta as adversidades por parte de seu patrão, que já deixou a amargura ocultar um pouco de sua humanidade e compaixão. John Cale amava o emprego em que atualmente estava trabalhando. Ele era caixa em um supermercado e gostava de trabalhar atendendo as pessoas. Com seu carisma e sempre agindo com gentileza, ele até mesmo já conhecia a maioria dos clientes pelo nome e todos eles também apreciavam e amavam por causa da sua atitude sempre amigável. Infelizmente, seu chefe, Sr. Terrell, não era uma dessas pessoas e ele não estava nem um pouco impressionado com o desempenho do rapaz. Na verdade, todos já sabiam que seu chefe era um homem azedo e de coração duro, e para ele apenas uma coisa importava: o dinheiro. Um dia, a natureza bondosa de Johnny chocou-se com a natureza gananciosa do Sr. Terrell, que reagiu de uma forma inesperada. O que aconteceu depois desse embate pode entristecer-nos um pouco, mas é preciso conhecermos a história por completo para descobrirmos o quão sensacional ela é. Tudo começou em uma tarde de quarta-feira. O dia parecia relativamente normal e Johnny estava em seu caixa atendendo os antigos clientes, quando de repente, um novo cliente entrou na loja. O homem dificilmente passaria despercebido, pois ele estava mancando e andava com dificuldade com o apoio de muletas. E observando um pouco mais atentamente a perna da sua calça, dava para perceber que ele tinha perdido uma de suas pernas. A situação instantaneamente aguçou a atenção de Johnny, não porque estava curioso sobre o homem, mas porque o bondoso caixa preocupava-se de que o homem precisava de alguma ajuda. Johnny viu que o homem com alguma dificuldade lutava com suas muletas e com o carrinho de compras, e ainda tentando pegar o que ele queria das prateleiras. Johnny ficou então atendendo os outros clientes para que pudessem terminar suas compras enquanto embalava seus mantimentos, mas estava constantemente de olho no homem com deficiência. Cerca de 20 minutos depois, o homem havia terminado de pegar os itens pela loja e já estava na fila em frente ao caixa de Johnny. Logo chegou sua vez de ser atendido e Johnny já estava o aguardando. "Oi", Johnny disse para o homem com um sorriso. "Como você está?" "Estou bem", o homem disse, percebendo um tom de verdade na pergunta de Johnny. Johnny apontou com a cabeça para as muletas do homem e perguntou se ele era um veterano de guerra. "Sim", o homem disse. "Oriente Médio, eu tenho uma prótese, mas minha perna está ulcerada. Assim eu vou precisar usar essas muletas por 2 meses", disse o homem para Johnny. "Parece estranho de se ouvir, mas estou melhor do que muitos outros caras com quem servi, por isso eu não estou reclamando." E o atendimento continuou enquanto os homens iam conversando. Johnny embalou as compras do homem em 2 sacos e o ajudou, pois ele lutava para segurar os 2 pacotes e as muletas ao mesmo tempo. E tentando se equilibrar, deixou escapar um grito quando as compras quase caíram. Johnny virou para os outros clientes que estavam na fila e falou: "Vocês esperariam alguns minutinhos, por favor?" Os clientes balançaram as cabeças e apoiaram a atitude do caixa. Johnny pegou as sacolas de compras do homem e o acompanhou até o estacionamento. Lá, Johnny deixou o homem e suas compras, despediu-se dele e já estava voltando para o seu posto. Mas quando estava caminhando de volta para a loja, ele viu o Sr. Terrell de pé, esperando por Johnny ao lado do caixa, e ainda estava com os braços cruzados e lançando um olhar muito irritado. "Aonde você foi?", perguntou com raiva. "Os clientes estão lhe esperando", perguntou o homem com um tom amargo na voz maior do que o já lhe era normal. "Me desculpe, Sr. Terrell", Johnny disse com voz retraída, "mas havia este cavalheiro com apenas uma perna, então levei suas compras até o estacionamento." Um dos clientes que estava esperando na fila percebeu a cena que se desenrolava e saiu da fila para intervir antes mesmo que o Sr. Terrell pudesse responder algo. Este jovem foi muito gentil, ele perguntou se eu não me importaria de aguardar um pouco.
Os outros clientes concordaram e o Sr. Terrell sorriu com falsidade para acalmar os clientes. Mas Johnny sabia e viu que seu olhar estava frio como gelo e que percebeu que aquela situação não se encerraria ali. No fim do expediente, no momento do encerramento das atividades e do fechamento do caixa, o Sr. Terrell chamou Johnny em seu escritório. Johnny já estava se preparando para outra bronca, mas ficou ainda mais surpreso quando o homem simplesmente lhe estendeu deslizando um cheque rosa sobre a mesa e começou a falar. Eu não me importo com o que os outros tolos dizem ou pensam. Você está aqui para trabalhar e não para ficar fazendo caridade. Cada minuto que você está fora de seu trabalho me custa dinheiro. E na vida tudo é sobre fazer dinheiro. Você entende que eu já tive o suficiente de seu lixo? Você está demitido. Johnny olhou para o rosto irritado do Sr. Terrell e sabia que não havia chances e nem fazia sentido em argumentar com ele naquele momento, mesmo que o homem estivesse errado. Então, ele com singeleza tomou seu cheque e saiu sem argumentar. Havia ainda algo que preocupava Johnny. Ele devia começar procurando outro emprego imediatamente, pois sua mãe dependia dele. Então, na manhã seguinte, às 7 horas da manhã, Johnny já estava no ponto de ônibus esperando para ir para a caridade para procurar um novo emprego. Enquanto esperava, um carro que ia passando diminuiu a velocidade e parou perto do ponto e uma voz amigável o cumprimentou. Ei, você precisa de uma carona para a loja? Era o homem que Johnny tinha ajudado no dia anterior. Ah, oi, Johnny disse. Eu não vou para a loja, eu não trabalho mais lá. O homem olhou surpreso. Por que não? Perguntou. Johnny corou de vergonha e explicou o que o Sr. Terrell tinha dito. Eu fiquei longe do caixa por muito tempo. Aí ele me demitiu. O homem olhou chateado. Foi por minha causa. Ele chorou, se achando culpado pelo infortúnio de Johnny. Entre no carro. Eu vou levá-lo para onde você quiser ir. Eu estou indo para o centro para ver novos trabalhos, Johnny disse. O que você faz? O homem perguntou isso. Além de trabalhar em uma mercearia, o que mais você pode fazer? Johnny olhou envergonhado para o homem porque não tinha estudado muito e sua formação era básica. Minha mãe dizia que a única coisa que eu faço bem é jogar videogame. Ela realmente pode estar certa, o homem disse ainda parecendo interessado. O que você joga? E quais são as suas pontuações? Para surpresa de Johnny, o homem sabia muito sobre jogos de videogame e parecia muito impressionado com a opinião e com as ideias de Johnny sobre os jogos. E assim, eles foram conversando animadamente pelo caminho em direção ao centro da cidade. Quando chegaram já perto, o homem olhou novamente para Johnny e perguntou com seriedade: Você gostaria de trabalhar para mim? Para você? Perguntou Johnny de volta com surpresa maior ainda. Fazendo o quê? Eu quero que você conte aos meus desenvolvedores de jogos algumas dessas ideias que você acabou de compartilhar comigo. O homem disse: Eu tenho uma empresa que cria jogos e eu acho que você vai servir direitinho em uma das vagas. Disse para Johnny, o surpreendendo mais uma vez. De fato, isso explica por que o homem estava tão interessado e conhecia tanto sobre jogos. Uma semana depois, tendo tempo suficiente para se preparar para seu novo emprego, Johnny começou a trabalhar na empresa do homem e ele simplesmente amava seu novo chefe. O homem era realmente bondoso e insistiu pessoalmente que ele voltasse para a escola e fizesse cursos noturnos na faculdade local, porque até aquela época Johnny pouco tinha se importado com isso. Seu amigo com uma perna não era apenas um chefe corajoso, ele havia se tornado seu mentor, mesmo que tenha sido difícil no início. Pouco a pouco, com sua ajuda, Johnny caminhava para se tornar o melhor desenvolvedor da empresa. Ele estava ganhando 5 vezes o que ele ganhava no supermercado e estava fazendo algo que ele amava. Ele estava construindo um belo futuro e tudo tinha começado com um gesto gentil. E você? Acredita que gentileza gera gentileza? Conta pra gente nos comentários e ajude-nos a tornar o mundo em um lugar melhor, espalhando essa história para seus amigos. Não esqueça, antes de sair, deixe o like e espero que possamos nos ver na próxima história sensacional.